compartilhar aqui, então, o nosso script de aula hoje, certo? Em que nós vamos trabalhar alguns conceitos. O primeiro ponto que vocês podem anotar aí é do que se trata a prisão temporária. Seria basicamente o conceito de prisão temporária, a natureza jurídica de prisão temporária, para depois a gente adentrar, inclusive, na principal dificuldade que vocês têm, que é a diferenciação da prisão temporária para a prisão preventiva. Dificuldade essa que eu tenho certeza que vocês não terão mais no fim dessa aula, gente, porque a prisão preventiva e a prisão temporária, elas são completamente distintas. E a ideia de cada uma também é diferente. O objetivo de cada uma não é igual. Então, não dá para confundir se você tiver algumas dicas básicas aí. Beleza? Vamos lá. O que é prisão temporária? Gente, a prisão temporária é uma medida de natureza cautelar restritiva da liberdade individual, de natureza excepcional, prevista na Lei 7.960 de 89, ou seja, existe a lei própria de prisão temporária, correto? Naturalmente que ela vai ser decretada pela autoridade competente, que é o juiz, porque aqui exige reserva de jurisdição. E nós temos aí 2 legitimados para a prisão temporária. Quem são os legitimados? Naturalmente que na cabeça de vocês vem o delegado de polícia, até porque senão não estaria dando essa aula voltada para a PCPA, e o promotor de justiça. O delegado de polícia vai representar pela prisão temporária, e o promotor de justiça vai requerer a prisão temporária. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. O conceito da prisão temporária é muito simples. É uma medida de natureza cautelar, correto? E aí, eu pergunto para vocês, qual é o objetivo da prisão temporária? Aqui, prestem atenção. Quem quiser anotar. Gente, o objetivo é possibilitar o sucesso das investigações. O objetivo é dar a continuidade da melhor forma possível às investigações. O objetivo da prisão temporária, de forma alguma, é manter a pessoa presa, porque ela oferece, por exemplo, um risco à ordem pública, à ordem econômica, por exemplo, porque aí nós estaríamos a tratar de prisão preventiva. A prisão temporária tem um efeito completamente diferente. A prisão temporária está para ajudar na sua investigação como policial, como delegado de polícia. Beleza? Pessoal, vamos desligar os áudios aí, porque tem muita gente na aula e acaba que atrapalha aí o pessoal que está prestando atenção. Desligar aqui mais um áudio e a gente dá continuidade à nossa aula. Vamos lá. Então, percebam que essa é a ideia. E anotem aí que a prisão temporária necessariamente tem que ser feita dentro de um procedimento investigatório. Ou seja, o que eu quero dizer? A prisão temporária não vai poder ser pedida dentro de um processo. Se você já tem uma denúncia contra alguém, você não vai poder pedir uma prisão temporária, porque já vai existir processo. Então, a prisão temporária é um instrumento natural para um momento investigativo. E aí eu pergunto, professor, a prisão temporária necessariamente tem que ser dentro de um inquérito policial? Não. A prisão temporária não precisa de um procedimento formal aberto. A prisão temporária pode ser dentro de um inquérito policial, naturalmente, pode ser dentro de um PIC, se for presidido pelo promotor de justiça, ou pode ser, inclusive, no auto de prisão em flagrante. Ou vou além. Às vezes, o delegado de polícia não formalizou nenhum instrumento, e mesmo assim pode caber a prisão temporária. Para você perceber que na prova, o que vai acontecer? Não se apegue a saber se já tem um IP instaurado. Porque mesmo que não tenha um IP instaurado, mesmo que seja tão somente um auto de prisão em flagrante, caberá a prisão temporária se preenchidos os requisitos naturalmente. Beleza? E aí, pessoal, a gente já superou o conceito, a parte estrutural de prisão temporária. Aqui eu não vou me aprofundar na teoria com vocês, existe um curso próprio para isso. Aqui a gente já vai partir por uma aula mais prática, tá bom? E aí, a gente superando o conceito de prisão temporária, uma pergunta que naturalmente vai vir na cabeça de vocês é
se no endereçamento eu vou dirigir a prisão temporária para o juiz das garantias ou juiz criminal comum. E aqui eu afirmo com segurança, neste momento em que a norma do juiz das garantias e ainda estiver suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, você vai dirigir a sua prisão temporária para o juiz criminal comum, beleza? Agora, se até o dia 21 de março de 2021 houver uma decisão definitiva sobre isso e voltar com tudo o juiz das garantias, digamos que o juiz das garantias estejam valendo, esteja para valer em março mesmo, ali já esteja sendo efetivado em março, você vai dirigir a sua prisão temporária para o juiz das garantias, porque é assim que o CPP quer. O CPP trouxe a figura do juiz das garantias para decidir medidas cautelares dentro de processos investigativos. Então, naturalmente, que neste caso a prisão temporária vai ser dirigida para o juiz das garantias. Entretanto, o que acontece? Essa norma está suspensa, preste atenção. Então, você tem que dirigir ainda para o juiz criminal comum. Então, essa é a ideia aí, tá bom? Com relação ao endereçamento da sua peça. E aí, caminhando, a gente tem que saber onde está a legitimação do delegado de polícia para a prisão temporária. E aí eu pergunto para vocês, professor, a legitimação do delegado de polícia vai ter que estar na minha prova? Eu vou ter que decorar o dispositivo e colocar o dispositivo lá na minha prova? Informo a vocês que sim. Não existe uma peça em que você não possa, que você não deva, melhor dizendo, colocar a legitimação do delegado de polícia. Porque isso aí vai estar no espelho da sua prova. Ah, professor, mas eu quero escrever, não quero colocar o dispositivo, é porque você não assistiu a nossa aula. Você quer fazer uma peça mais ou menos. Não. A ideia é fazer uma peça completa. Então, se você quer fundamentar a legitimação, e você vai fundamentar essa legitimação, escrevam aí. Está nada mais que nada menos no artigo 2º da Lei de Prisão Temporária. Como nós temos lá o artigo 311 da prisão preventiva no CPP, nós temos o artigo 2º, especificamente na Lei 7.960 de 89, que traz a legitimação para o delegado de polícia. E aí já fica tranquilo a parte da legitimação. E aí eu pergunto para vocês, onde você deve colocar essa legitimação? Você vai colocar a legitimação lá embaixo do endereçamento, no cabeçalho, ou você vai colocar na fundamentação? Pessoal, bora pecar pelo excesso, quando o assunto são fundamentos jurídicos, não tem problema, são 150 linhas. Então, lá no cabeçalho, na hora que você colocar lá a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio do delegado de polícia, que abaixo subscreve, lotado da delegacia tal, por meio com fundamento nas suas atribuições legais e constitucionais, e aí você passa para os dispositivos, vírgula, com fulcro no artigo 2º da Lei 7.960, basta, professor? Não. Vamos colocar mais dispositivos aí, vamos enxertar a sua peça. E aí você coloca lá o artigo 144 da Constituição Federal, que dá aquela legitimação geral para a polícia, a segurança pública. Aí você coloca a Lei 12.830 de 2013, que traz a figura do delegado de polícia como exclusivo para fins de indiciamento e requerer diligências, enfim, outros dispositivos. Exatamente no artigo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 1º, nós vamos ver um modelinho lá embaixo para facilitar a vida de vocês. E aí você vai enxertar a sua peça, tá? Fiquem tranquilos que em relação ao modelinho básico, não é um modelo completo, é um modelo básico que você vai ter que estruturar conforme o caso que você esteja estudando. Casos concretos a gente trabalha em sala de aula, beleza? Aqui eu só vou dar um modelão geral aí para salvar alguém que ainda esteja perdido nessa matéria do estudo da segunda fase, beleza? Mas, se eu puder resumir para vocês, o artigo 2º é o artigo mais importante com relação à legitimação do delegado de polícia e ele não poderá faltar na sua peça. Combinado? O outro dispositivo é o 144, parágrafo 4º da CF de 88, é facultativo, mas eu indico que coloque, e a Lei 12.830 de 2013. Beleza?
Aqui a gente, então, já trabalha com a parte do cabeçalho da sua peça. E aí, caminhando, gente, vamos começar a trabalhar o ponto mais importante da aula. Agora a gente já chega, inclusive, no ponto mais importante da aula, e é onde as pessoas mais se atrapalham, que é exatamente o cabimento, que se confunde, inclusive, com os requisitos cautelares. Nós vamos ver que dentro do cabimento do artigo 1º estão os requisitos cautelares. E, a partir daí, a gente vai ter que separar esses requisitos cautelares para a gente fazer a nossa peça da forma mais completa possível, beleza? Se você interpretar o artigo 1º, nós temos 3 incisos super importantes para a prisão temporária. E aí eu pergunto para vocês, esses 3 incisos do artigo 1º, conforme eu digo para vocês, gente, é para acompanhar com o Vadimeco aí aberto, tá bom? É para acompanhar com o Vadimeco aí aberto. Mas eu vou tentar achar aqui rapidinho esse dispositivo para mostrar para vocês. Está no artigo 1º, incisos 1, 2 e 3. Aqui. Pessoal, aqui são as hipóteses em que são cabíveis a prisão temporária. E dentro dessas hipóteses em que são cabíveis a prisão temporária, nós temos aí os requisitos cautelares. Se você ler aqui o inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, caberá a prisão temporária. E aqui é a chave da prisão temporária. Aqui é onde eu disse para vocês que prisão temporária não tem nada a ver em manter a João ou Maria presos, por simplesmente manter. A prisão temporária vai caber, por exemplo, naquele caso em que João ou Maria ainda não foram ouvidos para interrogatório, em que ouvir João e Maria seja extremamente importante. A prisão temporária vai caber naquele caso em que você precisa de João e Maria para fazer uma diligência, certo? Um reconhecimento de pessoas, por exemplo, em que você vai colocar João, vai colocar Maria juntamente com José, Pedro e etc., para que a vítima possa reconhecer se João realmente foi aquela pessoa responsável pelo roubo, pelo crime de roubo. Então, essa é a ideia da prisão temporária, gente. A ideia da prisão temporária é assegurar que você faça o melhor inquérito possível para que você permita que o promotor de justiça possa denunciar com segurança. Essa é a ideia da prisão temporária. E aí, a gente voltando lá para o inciso 1, o artigo 1º, melhor dizendo, nós temos o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. E aí eu pergunto vocês, vamos pular o inciso 1 e vamos para o inciso 3, certo? Vamos para o inciso 3. Quem já foi meu aluno, responde com tranquilidade. Pode escrever aqui do lado, se tiver algum aluno meu aí assistindo a aula. Isso aqui, gente, se trata de qual requisito cautelar da prisão temporária? Por favor. Vamos lá. Podem escrever aí rapidinho. Aqui nós estamos a tratar de um requisito cautelar. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação nos seguintes crimes. Parabéns, pessoal. Exatamente, Rebeca. Exatamente, Samara, Susan. Estamos a tratar do fumus comissi delicti. E aí eu pergunto para vocês, o fumus comissi delicti necessariamente vai ter que estar na sua prova de uma forma expressa e fundamentada? Sim. Gente, ou seja, repetindo, você vai ter que decorar o artigo 1º, inciso 3. E você vai ter que puxar esse artigo 1º, inciso 3, num parágrafo ou num tópico relativo ao quê? Aos requisitos cautelares. E você vai ter que puxar informações lá do seu caso hipotético, e aqui eu estou falando dos fatos mesmo, e encaixar lá um pouquinho, enxertar um pouquinho na sua fundamentação jurídica. Como assim, professor? Não estou compreendendo.
Na hora que você chegar na parte dos requisitos cautelares, ter que fundamentar os requisitos cautelares, existe um tópico chamado fumus commissi delicti, ao lado do periculum libertatis. Requisitos cautelares. Fumus commissi delicti, periculum libertatis. Correto? Dentro do fumus commissi delicti, alguém já ouviu eu falando isso aí umas 10 vezes. Ouça a 11ª, que isso aí é bom, porque a única forma da gente decorar é repetindo 1 milhão de vezes. O professor não está aqui falando de uma forma rápida e com o conteúdo na cabeça, porque leu a primeira vez, porque já leu várias vezes. Então, com vocês é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, é assim que a gente aprende. Então, o que quer dizer o fumus commissi delicti? O fumus commissi delicti se subdivide em dois subtópicos. Quais são eles? O que é a demonstração do fumus commissi delicti, gente? Vamos lá. Autoria e materialidade. Perfeito. Se quiser ser mais completo, indícios de autoria e materialidade, para você ser técnico na hora da prova. Indícios de autoria e prova da existência do crime ou prova da materialidade. Se você vê lá no artigo 312 da prisão preventiva, lá fala prova da existência do crime. Prova da existência do crime é similar, é sinônimo de prova da materialidade. E exatamente. Então, lá nos indícios de autoria e na prova da materialidade, o que você vai ter que extrair dos fatos? Você vai ter que extrair a perícia para a materialidade, você vai ter que extrair um laudo de exame de corpo de delito, você vai ter que extrair um laudo provisório. Então, alguma informação que demonstra que aquilo ali é materialidade do delito, ou seja, que o crime realmente aconteceu, independentemente de quem seja o autor ou não. Então, isso aí, gente, essa informação da perícia, essa informação do laudo, não vai ter que estar só nos fatos, não. Você vai ter que repetir lá na hora da fundamentação da sua peça, dentro do parágrafo ou do tópico do fumus commissi delicti. Beleza? Combinado aí. E aí, a gente parte, então, para os indícios de autoria. Os indícios de autoria, gente, são os depoimentos, por exemplo. São depoimentos que fulano realmente foi o autor do delito, ou que possa ser o autor do delito, até porque ele vai enfrentar um processo penal que ele pode ser absolvido. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, você vai ter que puxar também essas informações dos indícios de autoria e jogar na sua fundamentação jurídica dentro do tópico requisitos cautelares. E na hora que você falar sobre isso, você vai citar o artigo 3º, inciso 3. Combinado, pessoal? Tranquilo? Então, o artigo 3º, inciso 3, vai ser citado em 2 momentos. Olha como a vida complica. No cabimento, porque é exatamente no inciso 3 que você vai ter o quê? Os crimes taxativos em que se cabe a prisão temporária. Então, lá no cabimento, no iniciozinho, juntamente com a legitimação do delegado de polícia, você já joga essa aqui. Conforme o artigo 3º, artigo 1º, inciso 3, o crime de roubo cabe prisão temporária. Beleza? Artigo 1º, exatamente, Gisele. Corrigi depois. O crime de roubo cabe prisão temporária. Certo? Então, você já joga ali no cabimento. Mas aí, na hora que você falar dos requisitos cautelares, você vai falar novamente do artigo 1º, inciso 3, mas aqui para tratar das fundadas razões de autoria ou participação, bem como a materialidade. Beleza? Aqui eu quero dizer para vocês a importância que tem de você tratar o inciso 3 do artigo 1º na sua prova. Beleza? Então, é mais um dispositivo que vai ter que ser decorado. Professor, qual é o outro dispositivo que eu vou ter que decorar? Você vai ter que decorar o inciso 1 ou o inciso 3. O inciso 2, melhor dizendo. O inciso 1 ou o inciso 2. Além do inciso 3. Por quê? Vamos lá. Vamos dificultar um pouco. Para que caiba uma prisão temporária
é necessário a soma, a acumulação do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3, ou não? Não. Não. Vou melhorar. Para que caiba a prisão temporária, é necessário, prima facie, primeiramente, que se tenha o fumus comissi delicti, ou seja, que se tenha o inciso 3 do artigo 1º, sim ou não? Estou falando agora só do inciso 3. Pessoal, o inciso 3 sempre vai ter que existir, porque o inciso 3 está tratando do fumus comissi delicti. Então, se você quer vincular o inciso 3 ao fumus comissi delicti, pode fazer com a maior confiança possível, tá bom? Pode fazer com a maior confiança possível. Então, o que acontece, gente? E aí você já tem o inciso 3, que eu já trabalhei bem com vocês. Aí você vai ter que acumular o inciso 3 com o inciso 1 ou o inciso 2. Em outras linhas, eu quero dizer que o inciso 3 vai ter que ter em todos os seus pedidos. Agora, o inciso 1 e o inciso 2 poderá ter ou não, desde que um deles você coloque na sua peça. Então, funciona mais ou menos assim. A pessoa não foi ouvida no respectivo inquérito policial. Ela foi intimada, ela tem endereço fixo, mas ela não quis ir, ela não foi, enfim, ela não se dirigiu à autoridade policial para fins de interrogatório, ou melhor dizendo, para fins de uma diligência, de reconhecimento de pessoas também, ou qualquer diligência que o delegado de polícia peça. E aí você entende que aquilo é necessário, é imprescindível você ouvir aquela pessoa. Você vai fundamentar a sua prisão temporária em 2 incisos. Quais são nesse caso? Você vai fundamentar no inciso 3, que é o fumus comissi delicti, e você vai fundamentar no inciso 1, que aqui eu inauguro um novo nome para vocês. Quem quiser anotar aí, inciso 1 significa periculo libertatis. Exatamente, gente. O inciso 1 está tratando do periculo libertatis. Beleza? E aí pode acontecer também daquela pessoa não ter residência fixa. Então, a pessoa não tem residência fixa, ela não fez questão de fornecer essa residência, certo? E aí você precisa também ouvir aquela pessoa, como delegado de polícia. Existem fortes indícios que ela tenha cometido um homicídio, um estupro, por exemplo. Nesse caso, você vai se utilizar do inciso 2. Beleza? Então, vinculem na cabeça aí o inciso 1 como o inciso geral, o inciso que seja talvez o mais comum para você cumular com o inciso 3, e vincule o inciso 2 com a palavra residência fixa. Ou seja, se a pessoa não tem residência fixa, já coloca o inciso 2 na cabeça, que possivelmente você vai ter que fundamentar ele na sua peça. Tá bom? Se o agente está identificado, teve um colega ali que fez uma pergunta reservadamente, sim, você vai fundamentar com o inciso 1 com o inciso 3, certo? Perfeito o raciocínio aí. Ou se ele não estiver identificado, você vai fundamentar com o inciso 2, correto o raciocínio, beleza? Pessoal, e aqui a gente já está avançando. Eu pergunto para vocês, quais são os crimes em que será cabível a prisão temporária? Quais são? Gente, os crimes em que serão cabíveis a prisão temporária, eu facilitei para vocês aqui com uma tabelinha, tá bom? Fiz uma tabelinha aqui no final da apostila. Certo? E aí, eu vou trabalhar rapidamente com vocês essa tabelinha. Mas o que eu quero dizer para vocês, acima de tudo, é que os crimes da prisão temporária, vou perguntar, certo ou errado, estão previstos tão somente na Lei 7.960 de 89? Errado. Não. O crime de hediondos também prevê. Os crimes da prisão temporária estão previstos, preste atenção na peculiaridade, estão previstos na Lei de Prisão Temporária, que é a Lei 7.960 de 89, bem como nos crimes, na Lei de Crimes Hediondos. Sim. Lei de Crimes Hediondos, conforme prevê
ou artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072/90. Então, se vocês quiserem anotar um dispositivo extremamente importante e que pode ser colocado na sua prova para fundamentar que você tenha a inteligência de saber que aquele crime não está previsto no inciso 3 do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, mas está previsto na Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072/90. Isso aí é fundamental para você demonstrar esse conhecimento. E aqui eu quero complicar um pouco mais a vida de vocês. Nós sabemos que a Lei de Crimes Hediondos teve uma mudança substancial. E essa mudança substancial ocorreu com a Lei 13.964 de 2019, mais conhecida como Pacote Anticrime, que acrescentou vários dispositivos que passam a ser também crimes hediondos. Beleza? Por exemplo, organização criminosa, se for organização criminosa armada voltada para a prática de crimes hediondos. Beleza? É um exemplo aí, que não estava previsto e passou a ser previsto. A questão do furto qualificado pelo emprego de explosivos, não é isso? E também está como crimes hediondos. Ou seja, gente, decorar essa tabelinha para você identificar se vai caber a prisão temporária ou não no caso é extremamente importante. E agora a gente chega nela. Olha, existem crimes que estão previstos tanto na Lei 7.960 quanto na Lei 8.072. Homicídio doloso, gente. Simples e qualificado. O homicídio, tanto simples quanto qualificado, naturalmente vai caber a prisão temporária. Pergunto para vocês, homicídio culposo cabe prisão temporária, sim ou não? Respondam rápido. 1, 2, 3. Não, não cabe. Perfeito o raciocínio. Beleza? E aí a gente parte aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Sequestro ou cárcere privado. O sequestro ou cárcere privado, eu não vou trabalhar todos com vocês, só quero demonstrar que, às vezes, está previsto na lei de prisão temporária e não está previsto na lei de crimes hediondos. Às vezes, está previsto na lei de crimes hediondos e não está previsto na lei de prisão temporária. Por exemplo, o sequestro está previsto só na lei de prisão temporária. Fiz uma tabelinha fácil aqui para vocês. Deu trabalho, inclusive, para ser feita. Beleza? O roubo. Nós temos as hipóteses do roubo, que estão já naturalmente previstos na Lei 7.960, e nós temos as novas hipóteses que foram acrescentadas pelo pacote anticrime, que está aqui. Em resumo, todas as hipóteses de roubo, certo? Todas as hipóteses de roubo. E aí, depois eu respondo sua pergunta, Tom. Pode mandar sempre para todos mesmo, não precisa mandar reservadamente para mim, não. Pode mandar para todo mundo, que aí todo mundo lê, beleza? Valeu. Aí aqui, extorsão mediante sequestro, estupro, e por aí vai, gente. Então, tem aqui uma tabelinha que você dá para trabalhar bem essas hipóteses. Agora, o que eu queria que vocês verificassem é que essa parte final aqui são todas da lei de crimes hediondos, beleza? Todos da lei de crimes hediondos. E está lá, olha, o furto qualificado pelo emprego de explosivo, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, a organização criminosa quando direcionado à prática de crimes hediondos. O que eu quero dizer para vocês em resumo, a gente já está para o final da aula, inclusive, o que eu quero dizer para vocês em resumo é que a prisão temporária vai caber tanto para os crimes previstos tão somente na lei de crimes hediondos, quanto para os crimes previstos tão somente na lei de prisão temporária, quanto para aqueles crimes que estão previstos nas duas leis. Mas agora eu tenho algo importante para falar para vocês. Aos 90 esforçados alunos dessa tarde de domingo, 92 para ser mais exato, beleza? O que acontece? É importante, professor, eu diferenciar se o crime é hediondo ou não para fins da prova, porque eu sei que se for crime hediondo, cabe temporária. Mas é importante eu saber essa diferenciação, sim ou não?
Pessoal, é pelo tempo da prisão. Porque lá no seu espelho de prova, o examinador vai querer saber se você vai pedir 30 dias para crimes hediondos ou 5 dias para crimes que não sejam hediondos. O prazo da prisão temporária previsto no artigo 2º são 5 dias, prorrogáveis por mais 5. A pessoa passou os 5 dias presa, você não resolveu o problema? Problema, tem que soltar a pessoa. Entretanto, crimes hediondos são 30 dias. Isso aí você vai ter que saber na sua prova. Porque se for crime hediondo, lá no pedido, e eu falei numa live recentemente, o pedido jamais poderá ser genérico. Você não pode chegar lá no pedido da sua prova e só escrever assim, diante dos fundamentos a seguir expostos, representa pela prisão temporária em face de fulano de tal. Isso aí está errado. Você vai ter que fundamentar o seu pedido de uma forma completa, certo? E fundamentar o seu pedido de uma forma completa é necessariamente colocar o prazo da prisão temporária no seu pedido, beleza? Vai ter que colocar o prazo da prisão temporária no seu pedido. Tudo bem, gente? Então, aí você vai ter que diferenciar. Se o prazo da prisão temporária for de 30 dias, você vai ter que decorar o artigo 2º, parágrafo 4º. Se o prazo da prisão temporária for de 5 dias, você vai ter que fundamentar com base no artigo 2º da Lei de Prisão Temporária. Repetindo, o artigo 2º, parágrafo 4º, é para a Lei de Crimes Hediondos, prazo de 30 dias. Vamos desligar os áudios aí, pessoal. 5 dias, se não for crime hediondo. Isso aí vai ter que estar lá no seu pedido. Beleza, gente? Então, esse é o raciocínio aí. E o que mais, professor, eu tenho que colocar na minha prisão temporária? É ideal que você coloque, você abra um tópico ali na parte da fundamentação, independente da ordem, da necessidade e da adequação da prisão temporária, certo? A prisão temporária tem que ser necessária e adequada. Ora, professor, mas isso não está na Lei 7.960, mas está no artigo 282, incisos 1 e incisos 2 do Código de Processo Penal. E eu pergunto para vocês, as normas do Código de Processo Penal devem necessariamente serem analisadas juntamente com a Lei 7.960 de 89? Óbvio. Aqui existe um microsistema processual penal também para fins de prisão temporária. Se você analisar a Lei de Prisão Temporária é a Lei 7.960. A Lei 7.960 ela não consegue caminhar sozinha, porque você depende naturalmente da Lei de Crimes Hediondos. Mas você vai depender também naturalmente do Código de Processo Penal em alguns dispositivos. E aqui eu cito 2 dispositivos importantes para vocês, que não vai poder faltar na sua prova. O artigo 282, incisos 1 e incisos 2, não vai poder faltar na sua prova. E o artigo 282, inciso 3º, parágrafo 3º, melhor dizendo. Os meus alunos vão dizer aí o que significa o parágrafo 3º, o aclamado, o prestigiado, o importantíssimo parágrafo 3º do artigo 282, que vai ter que estar em todas as suas peças, inclusive aquelas peças de caráter real, não tão somente as pessoais. Contraditório diferido, pessoal. E aí eu pergunto para vocês, o contraditório diferido tem que estar na peça? Obviamente que tem que estar. Ah, mas não está lá previsto expressamente na Lei de Prisão Temporária, caso não esteja, não tenho certeza. Não importa, você vai extrair o contraditório diferido do artigo 282, parágrafo 3º. Certo? Então aí, gente, a gente já vai caminhando para a nossa reta final da nossa aula, tá bom? Porque eu entendo que os pontos mais importantes nós já trabalhamos. Inclusive o prazo da prisão temporária, 5 dias, 30 dias. As hipóteses de crimes estarão completamente aí na sua apostila que eu vou mandar daqui a pouco, tá bom? Pergunto para vocês, a prisão temporária é taxativa? Os crimes previstos na prisão temporária, na Lei de Prisão Temporária, é taxativo? Sim, gente, é taxativo. Só caberá prisão temporária naqueles crimes previstos na Lei de Prisão Temporária / Lei de Crimes Hediondos. Outros não caberão.
Pergunto para vocês, é cabível a prisão temporária para o furto e a receptação? Furto comum e receptação? Não. Aqui já facilita de alguma forma para vocês identificarem, diferenciarem, por exemplo, a prisão temporária da preventiva. Porque pode acontecer de os crimes que foram voltados para você requerer uma determinada medida cautelar não sejam aqueles taxativos da prisão temporária / crimes hediondos. Então, por exemplo, se vem uma prova para você em que o crime não seja aquele que esteja previsto na Lei 7.960, bem como na Lei de Crimes Hediondos, e você acha que precisa de prisão para aquela pessoa, qual é o caminho aí natural? O caminho natural é preventiva. Não tem outro caminho aí nesse caso, certo? Agora eu vou dificultar um pouco. Em algumas situações, pode ocorrer de os requisitos da temporária estarem preenchidos e os requisitos da prisão preventiva estarem preenchidos também. Agora, preste atenção no que eu estou dizendo. Pode ocorrer dos requisitos da prisão temporária estarem preenchidos e os requisitos da preventiva também. Neste caso, o que vocês fazem? Cuidado com a resposta. Temporária. Concordo. Concordo. Agora, o grande erro de vocês é que muitas vezes os requisitos da prisão temporária não estão preenchidos e só porque o crime está previsto na lei de prisão temporária, vocês caem que nem patinhos para a prisão temporária e não vão para a preventiva. E isso é um erro. Compreenderam? O que eu quero dizer é que aquela regra bobinha que alguns professores falam entre a preventiva e a temporária é temporária. Está errado. Está errado. Só vai ser a temporária se você necessitar da temporária. Se o inciso 3, juntamente com o inciso 1 ou inciso 2, estiver preenchido. Repetindo. Vamos lá. Gente, se na prova tem um crime que cabe preventivo, um crime que cabe temporária, né? Você tem todos os requisitos da temporária, ou seja, o réu não foi achado, o réu está fugitivo. Um exemplo, o réu está fugitivo, o réu não tem endereço fixo, o réu não foi ouvido, o réu se furta a diligências que o delegado de polícia está marcando, e o réu cometeu um latrocínio, ou o réu cometeu um homicídio doloso. O réu oferece risco à ordem pública. Oferece. Concordo com vocês. Entretanto, todos os requisitos da prisão temporária, ou seja, não forneceu residência fixa, isso aí o examinador vai deixar claro lá para você, ou ele não compareceu para um interrogatório, ou ele não compareceu para uma diligência, entre as duas ações, representações cautelares, você vai partir para a temporária. Porque os requisitos da temporária estão preenchidos. E por que temporária, professor? Muito simples. Porque a pessoa vai ficar preso na temporária e depois ali no finalzinho, na prática, funciona assim. No 5º dia, você vai pedir a preventiva daquela pessoa e haverá uma conversão da temporária em preventiva. Por isso que a temporária vem antes da preventiva. Agora, o grande erro que eu vejo de vocês é o seguinte. Às vezes o examinador joga todos os requisitos da preventiva. Em nenhum momento ele está te dando dicas que ele quer uma temporária. Em nenhum momento ele fala que o réu é fugitivo, em nenhum momento ele fala que não há endereço, em nenhum momento ele fala, por exemplo, que o réu ainda não foi ouvido. Pelo contrário, às vezes o réu já foi até ouvido. E o que o examinador quer de você é que você retire aquela pessoa da rua para garantir a ordem pública. E não para complementar suas investigações, porque suas investigações já estão complementadas. Neste caso, é preventiva, gente. Porque se você for no raciocínio que entre preventiva e temporária é sempre a temporária, em todas as provas seriam temporárias, porque os crimes normalmente que os examinadores colocam são complexos. E crimes complexos normalmente estão na temporária. Ou seja, entre preventiva e temporária, beleza, aceite a temporária,
se estiverem presentes os requisitos do inciso 1, inciso 3, ou a depender do inciso 3 com inciso 1 ou inciso 2. Beleza? Mas jamais partam dessa ideia simplista, dessa ideia boba, de que entre a preventiva e a temporária é sempre a temporária. Só vai ser a temporária se tiver os requisitos da prisão temporária. Compreenderam o raciocínio, gente? Deu para entender? Deu, né? Porque aí fica fácil de você identificar na prova, pessoal. A prova, a prisão temporária, é para complementar as investigações. E às vezes a investigação já está completinha. Às vezes o examinador está mastigando ali que aquela pessoa é perigosíssima, que aquela pessoa tem que sair do convívio social, que aquela pessoa oferece risco à ordem pública, que aquela pessoa, enfim, oferece risco à ordem econômica ou social. Gente, prisão preventiva, porque senão a prisão preventiva não existiria. Agora, o contrário. Digamos que o crime esteja previsto na lei de prisão temporária ou na lei de crimes hediondos. A pessoa não foi encontrada, a pessoa não forneceu endereço, inciso 2. A pessoa intimada para interrogatório ou para diligências não compareceu. Neste caso, temporária. Compreenderam, gente? Compreenderam? Tranquilo, né? Valeu, Tom. Valeu mesmo. Então, perfeito. Então, se vocês compreenderam essa parte aqui, eu já fico quase que satisfeito para a gente encerrar a nossa aula. Para você ver que a nossa aula foi super rápido. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui, sendo que o que eu queria falar, eu já falei. O resto vai estar aí no material, tá bom? Em que vocês podem ler, que vocês podem, de alguma forma, estudar de uma forma mais profunda. Só para fins de finalizar a nossa aula aqui, eu vou fazer o seguinte. Só localizar aqui. Gente, existem algumas palavras-chave que eu coloquei assim, palavras-chave de identificação da peça para a prisão temporária. Talvez na sua prova estejam assim, buscando garantir a efetividade das investigações. Opa, prisão temporária, tá bom? Porque você precisa garantir a efetividade das investigações. Buscando elementos de informação de autoria e materialidade. Opa, prisão temporária. Certo? Porque ainda não está complementada as investigações. Ou então o examinador fala para você, buscando diligências imprescindíveis para buscar a efetividade das investigações. Opa, prisão temporária. Porque a prisão temporária, gente, repetindo para vocês, sempre de alguma forma vai contribuir para que você faça o seu inquérito policial da melhor forma possível. Aí, digamos assim, que a pessoa não tem residência. O examinador deixou claro que a pessoa não tem residência fixa. Gente, nesse caso, o examinador está quase entregando a prova para você, falando assim, faça temporária. Beleza? Desde que o crime seja lá da prisão temporária. Tá bom? Então, esse é o raciocínio também. Vai estar tudo no material aí de vocês. Beleza? E aqui, só para finalizar. É muito importante que na peça você desenvolva a materialidade e autoria do delito de uma forma inteligente. E por que eu quero dizer isso? Muitos de vocês colocam assim, a materialidade e autoria delitiva restam devidamente demonstrada, restam ululantemente demonstradas. Não, não é isso não que o examinador quer. Você não pode chegar e simplesmente falar da materialidade e da autoria de uma forma genérica. Você vai ter que trazer elementos dos fatos para fazer uma boa materialidade, uma boa autoria. É uma dica aí preciosa para vocês. Você tem que destacar também a imprescindibilidade da medida e das fundadas razões. Tá bom, gente? Isso aí é importante também. Caso o indiciado não tenha residência fixa e este seja o motivo da prisão, fazer um tópico bem fundamentado de que a falta da residência impede ou atrapalha as investigações. Acho importante isso aí também, tá bom? E sempre trabalhe ali com um tópico falando da proporcionalidade e da necessidade da medida.
que não é nada mais, nada menos do que o artigo 282, incisos 1 e incisos 2, ao tratar da adequação. Certo, gente? Bom, o material que eu vou mandar agora para vocês tem tudo que eu falei, inclusive um modelinho padrão aí de temporária que vocês podem, de alguma forma, se guiar, tá bom? Não é um modelo completo, não. Não é um modelo completo. Beleza, gente? Não é aquele modelo completo no sentido de não é um caso concreto que eu trabalhei. É um modelo geralzão, padrão, que você pode se utilizar em vários casos que você esteja aí estudando. Beleza? E, gente, assim, no mais, eu desejo a vocês um excelente estudo, um estudo realmente profundo, um estudo motivado. E eu finalizo a aula com um trechinho que eu li recentemente do livro do Barack Obama, que me marcou bastante, certo? Que eu quis disponibilizar para vocês. Que eu achei, assim, que o que ele falou aqui é a pura verdade. Nada do que você fizer será suficiente, mas tente mesmo assim, gente. E é nesse clima que eu quero finalizar a aula com vocês. Nada do que vocês fizerem para um concurso público será suficiente, mas você tem que tentar mesmo assim. Não baixe a guarda, não desanime, não imagine que você é pior do que ninguém, porque você não é, tá bom? Apenas estude, pague o seu preço, deixe de fazer coisas que você faria numa vida ordinária, porque não tem como fazer. A vida do concurseiro, ela é completamente diferente para aquele concurseiro mesmo que quer passar. Essas histórias que vêm aí, de que dá para conciliar, principalmente no edital, para mim, assim, eu posso estar sendo exagerado, vocês sabem que eu penso dessa forma, para mim não existe. Você tem que mergulhar ali mesmo no seu foco e estudar muito, e muito mesmo, para que você consiga uma aprovação, tá bom? Mas, de qualquer sorte, se você fizer tudo isso aí, essa aprovação chegará. Beleza? Vou compartilhar aqui o material com vocês. Vou mandar o slide, tá bom? Estou mandando o slide. Na verdade, eu mandei reservadamente para uma pessoa. Tem que mandar geral aqui. Só um minuto. Todos em reunião. Arquivo. Ó, mandei o slide, tá? Agora eu vou mandar uma apostilinha que talvez ajude de alguma forma vocês. Tá carregando aqui. Não escrevam nada agora não no chat, para não misturar as conversas e vocês não baixarem, tá? Por favor. Olha, mandei. Eu mandei tanto o slide quanto a apostila. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram ter acesso, tá? Agora que eu lembrei que parece que quem, por exemplo, está no celular tem um pouco mais de dificuldade de baixar. Não é isso? Tem aquela história. Eu vou colocar meu celular aqui. Aí vocês, caso queiram a apostila, eu mando aqui pelo celular, pelo WhatsApp. Tá? Vocês anotam aí meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida do curso também, do curso teórico, do curso prático, eu, professor Juliano, com o maior prazer, estamos ministrando aí durante todo o mês de fevereiro, março. Pergunte diretamente comigo, certo? Que aí a gente troca essa ideia aí. Pessoal, um abraço grande para vocês. Mandar no grupo de peças. Tá? Não, na verdade, pede aí pelo... Eu não quero misturar os objetos, porque a aula gratuita é uma coisa, o curso de peças é outra, certo? São pegadas diferentes. Solicitem aí pelo meu WhatsApp que eu mando. Aqueles que já conseguiram baixar, ótimo, já baixem por aí também. E aqui eu finalizo mais uma vez, gente, dizendo que nada do que você fizer será suficiente, mas tente mesmo assim, tá bom? Um abraço. Espero ter contribuído de alguma forma. Fiquem bem e aproveitem o domingo de todos. Valeu!